Reflexão sobre Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos não é apenas uma continuação da história de Jesus após sua ascensão, mas é também um registro vivo de como a igreja nasceu, cresceu e se espalhou pelo mundo. Ele mostra o cumprimento da promessa de Cristo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, versículo 8. Essa palavra não ficou apenas no passado, mas ecoa até hoje, porque a mesma chama que incendiou os apóstolos continua acesa na vida de cada cristão que se rende ao Espírito Santo. O início de tudo, a promessa do Espírito. Após a ressurreição, Jesus permaneceu 40 dias com os discípulos. Ele não os deixou órfãos, mas prometeu o Consolador, o Espírito Santo. Quando Jesus subiu ao céu, os discípulos poderiam ter ficado desanimados, mas se reuniram em oração, unidos em fé. E no dia de Pentecostes, o Espírito desceu como fogo, enchendo cada coração. Ali nasceu a igreja, não por força humana, mas pelo poder divino. Isso nos ensina que sem o Espírito Santo não há verdadeira vida espiritual. A igreja não é apenas um prédio, mas um povo cheio do Espírito, que vive em comunhão, oração e partilha. Ousadia em meio à perseguição. Logo no início, os discípulos enfrentaram prisões, acusações e ameaças. Pedro e João foram presos. Estevão foi apedrejado e a perseguição se espalhou. Humanamente, isso poderia ter acabado com a fé cristã. Mas aconteceu o contrário. Quanto mais eram perseguidos, mais cresciam em fé e em número. Isso nos mostra que a obra de Deus não pode ser parada pelas mãos humanas. Quando os homens tentam calar a voz do Evangelho, o Espírito Santo faz com que ela ecoe ainda mais forte. E da mesma forma, em nossas vidas, quando enfrentamos lutas e dificuldades, é muitas vezes nesse fogo da prova que Deus nos enche de ousadia. A conversão de Saulo, o poder transformador de Deus. Um dos pontos mais marcantes de Atos é a conversão de Saulo de Tarso, perseguidor da igreja. Ele respirava ameaças contra os cristãos, mas no caminho de Damasco teve um encontro real com Jesus. O homem que antes destruía a fé passou a ser um dos maiores pregadores do Evangelho, conhecido como Paulo, o apóstolo dos gentios. Isso nos ensina que ninguém está longe demais para o amor de Deus. A graça de Cristo alcança até o coração mais endurecido. Quantos hoje, que parecem inimigos da fé, podem se tornar grandes instrumentos de Deus? O Senhor tem poder para transformar qualquer vida. O Evangelho para todas as nações. Outro ponto central de Atos é que a mensagem de Jesus não era apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. Pedro, que antes tinha dificuldade de compreender isso, recebe a visão de que nada que Deus purificou pode ser considerado impuro. Ele vai até a casa de Cornélio, um romano, e vê o Espírito Santo descer também sobre os gentios. Aqui aprendemos que o amor de Deus não conhece fronteiras. A salvação em Cristo para todos, pobres e ricos, homens e mulheres, crianças e idosos, judeus e gentios. Não importa a cultura, a cor da pele ou a posição social. Todos são chamados a fazer parte do reino de Deus. As viagens missionárias de Paulo. Paulo viajou por cidades e regiões do Império Romano pregando o Evangelho. Ele enfrentou naufrágios, prisões, açoites, rejeição e perseguição, mas nunca deixou de cumprir sua missão. Em cada lugar, ele anunciava Jesus com ousadia, fundava igrejas, fortalecia irmãos e mostrava que o Evangelho era uma chama que não podia ser apagada. Essa parte de Atos nos desafia a não guardarmos a fé apenas para nós mesmos. O cristianismo não é para ser escondido, mas para ser compartilhado. Cada cristão é chamado a ser missionário, seja dentro da sua casa, na sua vizinhança, no trabalho ou até em outras nações. O Evangelho em meio às cadeias. Mesmo preso, Paulo não se calou. Pelo contrário, suas cartas, escritas muitas vezes em cadeias, continuam fortalecendo a igreja até hoje. Atos mostra que o Evangelho não pode ser aprisionado.
Paulo pregou diante de governadores, reis e até no coração do império, em Roma. Isso nos ensina que, ainda que as circunstâncias tentem nos limitar, a palavra de Deus nunca fica presa. Talvez você enfrente barreiras na sua vida, problemas, doenças, limitações. Mas lembre-se, mesmo nas cadeias da vida, Deus pode te usar para levar esperança a outros. A mensagem de Atos para nós hoje. O livro de Atos não terminou. Ele continua sendo escrito através da vida de cada cristão que se deixa guiar pelo Espírito Santo. Nós somos chamados a ser testemunhas de Cristo neste tempo. Assim como os discípulos foram cheios do Espírito em Jerusalém, nós também precisamos buscar esse revestimento de poder. O Espírito nos dá ousadia para vencer o medo, sabedoria para enfrentar desafios e amor para alcançar os perdidos. Atos nos lembra que a igreja não é feita apenas de programas e estruturas, mas de pessoas cheias de fé, oração e paixão por Jesus. Quando nos unimos em oração, quando partilhamos o pão, quando ajudamos os necessitados e anunciamos a palavra, estamos vivendo o mesmo espírito de Atos. Conclusão: um chamado para o hoje. Querido irmão, ao olhar para o livro de Atos dos Apóstolos, somos desafiados a viver uma fé verdadeira, não apenas de palavras, mas de ação. O mesmo Deus que operou milagres, curou enfermos, libertou presos e transformou vidas, continua vivo e agindo hoje. O Espírito Santo não foi dado apenas para os apóstolos, mas para todos que creem em Jesus. Ele está disponível para encher a sua vida, a sua casa, a sua família. Assim como no passado, Deus quer levantar homens e mulheres cheios do Espírito para serem testemunhas em sua cidade, em seu país e até aos confins da terra. Você pode ser um instrumento de Deus hoje. Portanto, levante-se em fé, permita que o Espírito Santo encha seu coração e viva como uma testemunha viva do poder de Cristo. Pois o livro de Atos não terminou. A história da igreja continua sendo escrita através da sua vida. Amém.